telespectador da TV Caravelas, estamos aqui no Momento Jurídico e hoje comigo Joel João e Rafael Lima dando sua contribuição. Ele é servidor público do Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Ipatinga e hoje nós vamos discutir e debater sobre a maioridade penal e a sua possível redução. Esse assunto é um assunto muito polêmico porque, sim, a todo momento a gente se debate com o menor infrator, né, que está aí entre a gente, comete vários delitos e ele não tem a putabilidade dele igual de um adulto normal. A gente vai começar a debater falando sobre a emenda, a PEC, né, a PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, ele é o 171 de 93, que ele foi desarquivado no mês de abril passado, e ele propõe a redução da idade de 18 anos para 16 anos. Dr. Joel, o que você tem a ponderar de início sobre o assunto? Inicialmente, a gente tem a ponderar que essa redução é uma discussão muito válida e muito engrandecedora para a sociedade, tendo em vista os problemas sociais que temos presenciado atualmente, né? Muitos menores infratores, alguns acham que podem fazer de tudo, que não vão ser punidos, mas não é bem assim que a gente analisa juridicamente, e outros acham que tendo essa redução irá melhorar, porque causará uma punibilidade maior para esses menores, né? Na minha opinião, assim, a princípio eu não vejo muita utilidade para essa PEC, não. Mas é uma questão a discutir, né? Certo. Um dos argumentos que era usado contra, que é usado, né, contra, né, porque não foi aprovado ainda, que está em trâmite, era que a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, ela feria uma cláusula pétrea, né, que, como a gente sabe, elas são basilares da Constituição. Sobre isso, que você, o doutor Rafael, assim, tem alguma ponderação, assim, contra ou a favor sobre essa parte que alegam, né, ferir, né, essa cláusula pétrea? Cláusula pétrea, assim, é uma cláusula que não pode ser modificada na nossa Constituição, assim, falando de um modo mais esclarecedor para o telespectador, é isso. O que você traz para a gente aí sobre essas cláusulas pétreas? Qual que é a sua opinião? Eu sei que tem divergências, vamos falar alguma coisa disso aí sobre as cláusulas pétreas, para a gente chegar no consenso, para a gente ver a finalidade, a benfeitoria ou não dessa PEC, né, para a sociedade. Rafael? Perfeitamente. Vamos tentar esclarecer de forma mais tranquila para quem está assistindo, que às vezes algumas expressões são próprias do mundo jurídico e quem está assistindo talvez não compreenda. Esclarecendo que a cláusula pétrea é um ponto imodificável da Constituição. O que argumentam os que são contra a redução da maioridade penal é que no artigo 228 da Constituição está previsto justamente essa cláusula pétrea para alguns, de que a idade de 18 anos não poderia ser reduzida e de que quem conta com menos de 18 anos de idade estaria sujeito a um regime especial de responsabilidade penal. Quem entende o contrário, que não se trata de cláusula pétrea, restringe este instituto para questões ligadas aos direitos fundamentais, aos direitos elementares de qualquer pessoa, como a vida, a segurança, a saúde, a educação. Não é? É realmente um assunto muito controverso, mas que, em minha opinião, não estaria abrangido pela cláusula pétrea realmente. Tendo em vista que o fenômeno criminal, ele se relaciona essencialmente com a realidade social, com a realidade fática. Então, como nós vamos petrificar, tornar imutável uma situação que não consegue ser imutável no contexto social? Entendi. Certo. Então, em minha opinião, não seria mesmo abrangido pela cláusula pétrea dispositivo. Vocês acham que seria imutável, então? Seria imutável. Então, assim, a discussão maior nossa, que eu creio, não é se é mutável. Na minha opinião, não é se é mutável ou não. Certo. Mas é uma discussão que está em ênfase aí, que está em pauta, né? Essa discussão. Na minha opinião, comum com a opinião do Dr. Rafael, que não é cláusula pétrea, tendo em vista que as cláusulas pétreas que vão diretamente nos direitos fundamentais, elementares do cidadão, essa idade de 18 para 16 anos
eu creio que é mais uma questão social, uma mais questão de outro patamar. Mesmo porque dentro da legislação brasileira assim, já houve casos da idade ser modificada para atender assim, as necessidades do momento histórico. A gente vê, por exemplo, que até pouco tempo atrás, salvo engano, até 2006, uma pessoa que não tinha 21 anos, ela não podia constituir uma empresa. A partir de 2006, creio eu, salvo engano, assim, foram reduzidos para 18 anos. Você pega, por exemplo, assim, uma pessoa acima de 15 anos de idade, hoje, se ela vier a praticar a relação sexual com outra pessoa, isso não é considerado estupro presumido. Não é mais crime. Não é mais crime. Então, não é mais crime, não. Depende do contexto, né? Mas quer dizer, ele pode já dispor de uma vontade de praticar. Isso foi tudo historicamente histórica, nunca foi, né? Não era desse jeito, assim, foi mutável. Então, no meu ver, também é possível que seja reduzido dos 18 aos 16 anos. Mas é um assunto que como a gente está debatendo aqui, não é tão simples de ser... Existem vários outros aspectos técnicos, né, que exigiriam muito mais tempo, né, para serem discorridos e clarificados, para que o cidadão conseguisse realmente formar sua própria opinião sobre o assunto e não se envolver tanto pelo que a informação maciça, né, da TV traz para a gente. E hoje você assiste a TV, você tem notícia de terror, de crime, de violência o dia inteiro, né? A sociedade tornou-se uma sociedade do risco, em que a população só quer segurança. Certo. O meio que a população encontra é cobrar do poder público uma conduta que venha a dar fim ao problema de segurança. Para ajudar nesse aspecto, né? Que colabore de alguma forma. E aí que veio a ideia de realmente reduzir a maioridade penal, mas se acabou encontrando um entrave técnico nesse sentido, né? Com certeza. E tem até um estigma assim, na sociedade que menor comete um crime hoje, amanhã está na rua. Sim. E que não é bem assim que nós que trabalhamos com isso sabemos, apesar de acontecer, que também nós sabemos disso, que aí já é uma questão mais estrutural que adiante nós vamos discutir. Mas é um estigma, um pensamento que está aí acoplado no pensamento da população, que às vezes tenta de alguma forma, que uma das formas eu creio que é com essa redução, alguns acham que sim, outros se sentir não. mais seguro, né, com a redução. Através dos nossos representantes, né? Claro. A relação não, essa estipulação de 18 anos, é bom a gente deixar claro assim, que a Constituição nossa é de 88 e ela estava estipulada no Código Penal, que é de 1940, né? É isso mesmo, 1940, nosso Código Penal. 41. E na época, os fatores históricos eram outros, quando foi definido que, assim, com 18 anos, a pessoa tinha um discernimento de saber o que é certo e errado para cometer um crime ou não. É muito pano para discutir, né? É muita coisa. É muito pano, até porque a sociedade já evoluiu muito em algumas décadas para cá, né? A geração de jovens dos anos 40 é totalmente diferente da geração de jovens de hoje. Hoje a informação está aberta. Um jovem aqui de Patinga é instantâneo. Um jovem de Patinga tem a notícia de um terror que ocorre lá no Oriente Médio, né? Vemos aí a luta em nome da religião que provoca barbaridades que o mundo inteiro vê. Sim. Então a cabeça de um jovem que convive com informações desse tipo, naturalmente está mais apta a compreender o que está em sua volta e perceber o que é certo ou errado. Claro. Não podemos discutir que realmente uma pessoa com 16 ou 17 anos tem plena capacidade de entender o certo ou errado. Isso. Como a gente estava já discutindo aqui no início, a questão da idade, pelo momento histórico que a gente vive, creio eu que essa redução da menoridade é um ótimo escape momentâneo, só que num momento diferente, o momento errado. É uma boa atitude, né? Boa atitude, mas que no contexto brasileiro não se aplica. Não se aplica, concordo. Vários fatores, né? N fatores. É bom a gente deixar claro que o que tutela a criança ou adolescente é o Estatuto Brasileiro, o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu separei aqui um artigo para destacar, que é o artigo 103, que vai continuar aqui, a gente vai debater em cima dele. Eu vou ler para você, telespectador. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Artigo 104. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos sujeitos às medidas previstas em lei.
Isso aqui se baseia, que é a maioridade penal, se baseia não, que está na Constituição, né? Mas isso é uma legislação específica que define, né? Define como reproduz deputado, a disposição. reproduz a maioridade penal com 18 anos. E essa nomenclatura de ato infracional ou crime ou contravenção, ela também gera uma discussão. Porque é o seguinte, as pessoas não... trocando em miúdos, o adolescente não comete crime, o adolescente ele comete um ato infracional. Isso, e às vezes a população não entende isso. É um crime cometido com por outro nome, com uma nova roupagem. Com a nova roupagem. Que na essência permanece uma conduta criminosa e reprovada. E reprovado pela sociedade. E por causa disso, o adolescente pode ser encarcerado. O que a sociedade às vezes não percebe é que é possível a prisão, é possível que uma pessoa com 12 anos de idade permaneça até os 21. Isso. Encarcerado. Aí outro ponto também que está no ECA, que está no 121, né? Que salvo engano, não está aqui na minha mão, né? Que a internação, né? Falando de carcerado, a internação, a palavra trocando, né, com a nova roupagem que exige o ECA, né? Que o ECA traz toda uma sistemática específica e que é exigida mesmo pela condição de desenvolvimento do menor. Isso. Né? Então, eu acredito que o doutor Ricardo ia levantar é o limite de 3 anos da internação. Sim. Acontece que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que este limite é para cada fato infracional que o menor pratica, para cada conduta infracional que ele pratique. Certo. Então pode ser prolongado. Se ele praticou, por exemplo, 3 tráficos, em tese ele poderia ficar 9 anos em regime de internação. Só interrompendo agora, porque é o seguinte, está terminando o nosso tempo e a gente vai passar para o próximo bloco, assim, continuando essa discussão em cima do 121, sobre esse tempo de até os 21 anos do adolescente infrator que ele fica internado, e com argumentos, né, pró e contra essa redução da idade penal. A gente aguarda.